Olá, Irmeirene, juntamos-nos antes de uma pausa para as férias de verão que vamos fazer agora nestas emissões da Eclésia, hoje para comentar um assunto que passou despercebido no meio da comunicação social portuguesa, concretamente uma cimeira global para o fim da violência sexual em zonas de conflito. Este encontro decorreu em Londres no passado mês de junho, concretamente entre os dias 10 e 13. Que cimeira foi esta? Esta cimeira foi promovida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, William Hague, e pela embaixadora ou enviada especial do Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a atriz Angelina Jolie. E isto tem a ver com um processo que já leva 2 anos, que foi também a iniciativa das Nações Unidas através do Alto Comissariado, se não me engano, da Grã-Bretanha através deste ministro, que foi chamado o Call to Action. Então era 2 anos em que visitaram zonas de guerra e este tema que é o uso da violência sexual enquanto uma arma estratégica de guerra. Isto vem a culminar, passado 2 anos, com esta cimeira. Aqui em Portugal, nós soubemos desta cimeira, eu estava à frente da televisão e soubemos desta cimeira, assim de passagem, e nunca mais ouvimos falar dela. E talvez tivéssemos sabido desta cimeira, interrogo-me eu, se não terá sido porque naquela altura, por volta daquela semana de 5 a 10 de junho, estava a acontecer, o mundo tinha ficado chocado com a notícia de aquele grupo, organização terrorista na Nigéria, o Boko Haram, não é, que intervém na Nigéria e que tinha raptado um internato 200 raparigas. Ora bem, isto, veja lá, só para ver a noção que nós temos ou a atenção que nós damos a este tipo de notícias a nível internacional. Este é uma arma incisiva a nível de conflitos que se usa repetidamente e com números muito, muito dramáticos e agressivos. Por isso, esta cimeira, a primeira vez que existe uma cimeira internacional que trata deste tema, é um acontecimento muito relevante. E nós não sabemos nada, por isso é que eu acho que é ótima podermos falar aqui durante 10 minutos do que, o que é que isso representa, porque é que é uma arma estratégica, é considerada... Concretamente, o que estamos a falar é do uso de violência sexual como instrumento em conflito entre nações. Vem acontecendo há imensos anos, só que esta cimeira, de primeira vez, de forma internacional e relevante, traz, por primeira vez, fala-se disto num encontro, numa cimeira internacional que teve 1.700 delegados, mais de 140 países tiveram representados, 129 dos quais enviaram representantes governamentais. Desses 129, 79 foram ministros. E teve ONGs presentes, vítimas presentes, líderes religiosos presentes. Foi muito, muito relevante, porque há milhares de pessoas, de mulheres, crianças e homens também, que sofrem em silêncio, e esta consequência é tida como há quem equipar o número de violações em zonas de conflito a uma arma de guerra massiva, como fosse uma arma química. Porque é tal o número de pessoas que sofrem isto. E ainda por cima, quem são os opressores? São não só as guerrilhas, mas também o exército regular. Aquilo é para dizimar e para fragilizar, é muito incisiva, porque as vítimas que sofrem esta violação, culturalmente, são postas de lado pelo marido e pelas próprias comunidades. Por isso, eu quero destruir uma comunidade e quero apontar para os alicerces da sociedade civil ou de uma comunidade, aponto com a arma da violação e estou a destruir exatamente toda aquela estrutura. As pessoas que sofrem a violação é o tal estigma que sentem que são elas as culpadas e que são elas que têm vergonha. Por isso, tudo aqui é de uma coisa terrível. Mais, as crianças que nascem disto, as crianças que nascem têm uma relação, na maior parte dos casos, muito frágil com a mãe, porque são fruto e também, a nível da própria comunidade, também são os chamados os filhos da violação. Isto o que é que gera? Gera outro ciclo de conflito. E de ódio. De ódio, de questões não resolvidas, não é? Diga-nos números, Irmeirene.
Na Guerra Civil de Serra Leoa, cerca de 60 mil mulheres foram violadas. 60 casos levados à justiça. Na Bósnia, por isso, não vamos também, que é outra coisa, nós pensamos, não, isto é Ásia, África, qualquer, Europa no seu melhor. Entre 1992 e 1995, na Bósnia, foram violadas cerca de 50 mil mulheres. Pouquíssimos os casos levados perante a justiça. Eu lembro naquela altura, era de parte a parte, de sérvios em relação a muitos muçulmanos, vais ficar com um filho sérvio. Era terrível. E também, pelo outro lado, era a entrada em conventos e o violar de freiras, de irmãs, que eu lembro perfeitamente que João Paulo II e da irmã Teresa de Calcutá o dizerem, por favor, das missionárias da caridade, por favor, não abortem, escolham ficar com a criança, sair de irmãs, ou então deem para a adoção, mas que levassem estas gravidezes até ao fim. Tudo isto mostra o bestial que esta arma de guerra é, massiva e passiva. Mas deixa-me dizer, na Nigéria agora, usado, na Índia, usado, uma coisa que nós estávamos todos a fazer, a primavera árabe no Egito, aquela Praça Tahrir, ok? Na Praça Tahrir, durante aqueles 3 dias, mais de 100 mulheres foram violadas perante a impassividade das forças da autoridade, militares e polícias, de tal maneira que se constituiu espontaneamente o que se chamava Tahrir Bodyguards. Então, eram grupos de homens munidos de bastões de madeira para proteger as mulheres, mas que levavam juntamente com eles um kit de primeiros socorros e roupa limpa para socorrer essas mulheres. Porque este sentimento de impunidade tem a ver com a Convenção de Genebra? A Convenção de Genebra põe isto como crime de guerra, define a violação como crime de guerra, só que a Convenção de Genebra está é uma convenção para conflitos entre 2 nações. Ora, hoje em dia, os conflitos que existem são conflitos, sobretudo, digamos, dentro dos próprios países, são internos. Ora, a Convenção de Genebra não cobre isto. Por isso aqui, com esta convenção que aconteceu, esta cimeira que aconteceu em Londres, é uma das oportunidades em que 140 países assinaram um protocolo. Um protocolo para que vai ser dissimado, digamos assim, para que seja este protocolo um elemento de análise, de documentação e de advocacy de casos que sejam de violação nestes conflitos armados. Por isso, aquelas 140 nações assinaram que vão usar esse protocolo. Um protocolo que é, sobretudo, documentação e para poder haver muitos mais dados concretos. Vamos traduzir, este termo advocacy relaciona-se com a responsabilidade e com a monitorização daquilo que está a acontecer. Por isso, este protocolo já está, foi um documento, um protocolo e um documento que surge destes 2 anos do Call to Action, que agora é Take Action. Passou a ser Take Action. Já chega e agora é tomar posição. Ações. 4 medidas saíram dali. Uma é a impunidade que existe. Existe impunidade em relação a estes crimes, que são perpetrados por forças da autoridade, tal como guerrilhas, mas forças da autoridade. E por isso as próprias leis não estão de tal forma, nem a sua, como é que eu ia dizer, o trazer casos destes à justiça são mínimos. Por isso, isto significa que existe uma cultura de impunidade em relação a isto, que esta cimeira compromete-se a tentar e a tomar ação, agir para que isto não seja assim. A outra coisa é o apoio às vítimas e a proteção. Isto é casos de proteção que as mulheres não estão protegidas, certamente mulheres, mas queria só referir, também há muitos casos de homens e de rapazes, porque a violação em presos de guerra, de conflitos, do outro lado, dentro de um próprio país, enquanto estão presos, a violação é usada como terror, como tortura. Por isso também se tem que falar disto. A proteção das vítimas, que eu vi com os meus próprios olhos, passa também pela formação dos militares e das polícias, até dos capacetes azuis. Por isso, formação de militares, de polícias
e de capacetes azuis que intervenham nestas zonas de conflito deve ser uma prioridade e vai acontecer se esta cimeira conseguir implementar aquilo em que ficou acordado, ok? A outra coisa é exatamente também os apoios. As vítimas não podem continuar a sentir-se que estão estigmatizadas e que estão de fora da sociedade, mas tem que haver aqui medidas de apoio concreto e real. Eu, pessoalmente, estou convencida de uma coisa, que se as comunidades e os maridos ou os companheiros não pusessem na rua estas mulheres, que por isso mesmo muitas delas nem se apresentam nem falam, exatamente para não serem postas de fora de lado, eu quero acreditar que se fosse exatamente a atuação contrária dos parceiros, dos companheiros e da comunidade, havia um decréscimo automático de usar esta ação como uma arma de guerra, porque não servia para nada. Mas vamos acarinhá-las ainda mais, vamos protegê-las ainda mais, porque são vítimas. A quarta medida, a mudança de mentalidade. Nós não podemos continuar, a nível internacional, a achar que o mito, existe um mito que é, violações, isso não há nada a fazer, é inevitável, vai sempre acontecer. Isso é não querer ver que isto é, de facto, uma arma estrategicamente comprovada que fere muito mais do que qualquer outra arma e tem consequências no futuro e na própria sociedade, a longo prazo, muito mais agressivas e de criar feridas muito difíceis de curar entre elementos de uma mesma comunidade ou entre zonas num mesmo país. Por isso, há que acabar com este mito e há que mudar estas mentalidades. A Irma há pouco falou-nos de números que são rostos. Eu lidei com conheço nomes e, de facto, eu hoje estou aqui a falar, lembra-me de dois deles, principalmente duas raparigas, uma que francamente não sei se está viva, porque ficou com imensas doenças, digamos assim, o estado de saúde dela não ficou bom, depois de ter sido repetidamente violada, que é a Reema, não sei se está viva. E a outra é a Angelique, que também, essa imagino que sim, mas que ficou com o filho em braços, e nós tentámos que a relação dela com o filho, ao qual ela deu o nome Maisha, que quer dizer vida em Swahili, se pudesse ser uma relação afetiva e sem ter sido desta forma, que aquele laço mãe-filho e filho-mãe não fosse na relação deles, que eles são livres de poder estabelecer, se conseguisse que não fosse com que ele olhasse para o filho e visse aquilo pelo qual passou. Com este estigma. Com este estigma. Por isso, eu tenho imensa pena aqui em Portugal, e agora deixo-me um desabafo, pode ser que não é nada próprio do verão, mas paciência. Tenho imensa pena que Portugal, em muitas destas coisas internacionais, e nós portugueses só podemos chegar lá através da comunicação social, de termos acesso a outro tipo de informação que não se confina unicamente e exclusivamente no pouco que vivemos dentro das nossas fronteiras de Portugal, e que nós estejamos alerta para esta consciência internacional de que somos um único mundo, que somos uma aldeia global. Porque se tomarmos conta uns dos outros e se tomarmos conta daqueles que estão longe de nós, eu tenho a certeza que isso vai afetar o nosso olhar e o nosso coração para tomar conta dos que estão ao pé de nós. Continuo a dizer que em Portugal existe um déficit de consciência do bem comum e da nossa vida tem que estar a favor e participante na construção deste bem comum. E eu não diria um bem comum só nacional, mas acredito que pensar que existem estas situações que não afetam o nosso país provocaria darmos graças a Deus pela paz que vivemos, mas não vivida de uma forma medíocre, não comprometida com o resto da humanidade. Obrigada, Irmã Irene, por neste espaço da Eclésia querer ser este alerta e esta formação de consciências. Boas férias.